Olá, pessoal. A gente vai falar sobre um tema bastante importante, né? É que estamos no mês do Setembro Amarelo, certo? Então, a depressão na adolescência, certo? Esse é o nosso tema de hoje. Então, o que seria a depressão? A depressão, lembrando que ele é um transtorno mental, ok? Então, que ele é caracterizado ele é caracterizado por tristeza, né, presente, pela perda de interesse em atividades que eram prazerosas, né? Então, que eram feitas no dia a dia. Então, acompanhadas de incapacidade de realizar as atividades diárias durante pelo menos 2 semanas, certo? Então, essas são as características da depressão, certo? Então, por que é que eu trouxe o tema da adolescência também? Então, vamos definir o que seria a adolescência, né? Para começarmos a falar. Então, a adolescência, que é um termo adolescere, significa alimentar, denotado essa necessidade de descobrir o mundo, né? Então, geralmente, os adolescentes são muito, né? Eles querem descobrir, né? As coisas, né? De viver mais intensamente, né? Então, outra origem também desse termo, que significa crescer na dor. Também crescer na dor significa dizer justamente nesse conflito, né? Nessas crises existenciais, nos conflitos psíquicos, né? Das emoções, desse elevado nível desses hormônios que estão sendo liberados para poder transformar esse corpo, né? O surgimento desse novo corpo, mas também a perda desse corpo infantil, certo? Então, o jovem abandona esse mundo infantil e começa a adentrar no mundo adulto. Mas nem o próprio jovem adolescente sabe direito o que ele é, né? Porque fica nesse meio termo. Nem sou criança, mas também não sou adulto, né? Então fica nessa fase de transição, nesse meio termo. Então, por que nesse termo de comportamento de adulto? Porque a sociedade começa a cobrar deles uma responsabilidade, começa a cobrar deles um comportamento, né? Então, responsabilidade no sentido, né? Estuda para tu ser alguém na vida, né? Então, sei lá, passar num vestibular, tu precisa se formar, né? Tu precisa passar numa faculdade também. Então, são atribuídas essas responsabilidades, né? Comportamentos também no sentido de aprender a lidar com essas emoções, né? De se comportar perante a sociedade, ok? Então, ficam meio perdidos mesmo nesse período de transição, certo? Ficam entre esse criança ou adulto, né? Então, meio que nesse termo de confusão, certo? Então, existe a questão biológica das mudanças físicas, né? Do aparecimento das espinhas, né? Dos pelos pubianos, né? O aumento do apetite, querem dormir mais, não é isso? Então, essas são uma das características físicas dessa transformação do adolescente, né? Nova descoberta, né? Esse recomeço, né? De mudanças psicossocial, né? E fisiológicos também, certo? Então, começa um conflito emocional no sentido de que a descoberta, né, desse corpo, dessa nova identificação, né, e ao mesmo tempo dessa perda, né, desse corpo infantil que agora começa a se desenvolver, começa a aparecer os seios nas meninas, a menstruação, os pelos pubianos, o interesse pelo outro, ou então a questão da sexualidade, né, do mesmo sexo ou não, né, então, começar a se interessar por parceiros, certo? Existe toda essa descoberta também da questão da sexualidade, ok? Então, existe essa questão também física e emocional também, essa identificação de quem eu sou, né? Gosto de homem, né? Gosto de, de mulher, né? Gosto do mesmo sexo, de quem eu me reconheço na minha sexualidade, né?
quem eu sou, né? Então, precisa dessa autoafirmação também do adolescente. E, ao mesmo tempo, essa identificação desse sentimento de pertença e de identidade. Sentimento de pertença e identidade em que sentido? Qual é o grupo que eu me identifico melhor na escola, né? Tem sempre nas escolas, antes dessa pandemia, mas agora também, os grupos, né? Seja dos nerds, seja dos desenrolados, seja um pouco dos desajustados, né? Entre aspas, certo? Então, existem os grupinhos, então cada um vai buscar se identificar naquele grupo. Então, começa a se vestir de forma parecida, começa a discutir os mesmos gostos, as músicas, né? Então, começa esse processo de identificação social também, certo? Então, essa é a questão da construção da identidade do adolescente, né? Essa busca pelo esse pertencimento, essa busca pela identidade social também, ok? A questão dos bombardeios dos hormônios, né? Geralmente as meninas choram mais, né? Os meninos ficam mais estressados, as meninas também ficam mais irritados também, né? Às vezes a questão às vezes da agressividade mesmo também, a questão verbal. Mas também eles também estão sensíveis aos estímulos externos, né? Então, os pais se afastam mais também nesse período, né? Também a questão dos adolescentes, às vezes eles não querem também a presença do pai. É quando um pai vai lá e chega abraçando ou beijando no meio social, ele já se reclui, se afasta também, né? Mas ao mesmo tempo sente falta, certo? Então, existe todo esse conflito, essas crises, né? Essa identificação, questão do pertencimento, questão hormonal, questão biológica. Então, tem todos esses fatores, certo? Então, por que aqui meu tema é justamente essa questão da depressão na adolescência? Porque é uma fase, é um momento que eles estão vivenciando que estão mais propícios a esses transtornos mentais. Por quê? Porque justamente devido a essa crise existencial, essa busca pela identificação, pela essa descoberta, pelo afastamento de pessoas, por todo esse contexto. Então, eles estão mais propícios a essas situações, a depressão, dos pensamentos negativos, né? Então, justamente entra todo um contexto relacionado a isso. Então, costumo falar muito da autoestima. Geralmente, devido a essa consequência dessa mudança de corpo, né? Muitos não gostam do corpo, né? Não gostam, sei lá, do meu corpo, né? Então, dessa nova identificação, eles têm dificuldade em perder esse corpo infantil, né? E se adaptar a esse novo corpo. Então, geralmente acontece isso. Então, a gente na terapia, a gente vai trabalhar, ó, aceita como tu é, né? Aceita pela pessoa que tu tem, pela pessoa que tu é. Aí vai descobrir as questões, né, emocionais, fazer com que o adolescente se perceba, né? Quais são os teus pontos positivos, quais são os teus pontos negativos, né? O que a gente pode estar trabalhando aqui, né? Os pontos negativos a gente pode estar melhorando também, né? Pode estar evoluindo. O sentimento de culpa, né? E os pensamentos negativos. O sentimento de culpa, a questão de, sei lá, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa horrível, né? A minha mãe já chega a questão da ainda chega a questão dos pais, né? Às vezes estão estressados, ainda fala algumas coisas, algumas agressões verbais que magoam. Aí eles ficam com isso na cabeça, né? Alguém me chamou de inútil. Então, eu fico alimentando aquele pensamento inútil, né? Ah, eu sou uma pessoa inútil, que eu não presto, que eu não sirvo pra nada, né? As pessoas não estão nem aí pra mim, né? Então, começa toda uma dramatização. Dramatização não é dizer que eles não estão sofrendo, estão vivenciando um momento mais difícil da sua vida, certo? Um momento de recomeço e de transformação, ok? Então, entra todas essas questões, né? Então, existe na pandemia também as pessoas que... Por que eu estou falando na pandemia também? Porque as pessoas que apresentavam sintomas de depressão antes elas começam tipo, as pessoas que já tinham esse sintoma de depressão, eles
começam a se intensificar mais ainda, no sentido de que, devido a esse isolamento social, as pessoas ficaram mais isoladas ainda. Então, esse sofrimento foi mais intensificado, né? Então, as pessoas quererem mais isolamento, né? De ficar ali na sua dor, ficar ali no seu sofrimento, ficar ali nos seus pensamentos negativos, certo? Então, isso tudo precisa ser trabalhado. Então, o que é que o profissional, quando eles procuram um apoio de uma família, né, que reconhece, que diz, filho, tu tá passando por uma fase de adolescência, então é natural que aconteça isso, mas tu tem que aprender a lidar com esses comportamentos, né? Tu tem que ter a desenvolver as habilidades socioemocionais, de tudo isso, né? Não se explodir, mostrar para o adolescente no momento de estresse, filho, ou então, tu está com raiva, então no processo de autoconhecimento, né? Aí é o profissional de psicologia desenvolver essas habilidades socioemocionais. Eu percebi que hoje eu estou estressado, né? Então, preciso aprender a lidar com o meu estresse, né? Então, buscar possibilidades, ok? Então, quais são os sintomas mais recorrentes, né, da depressão? Vem a perda de energia, mudanças no apetite, aumento ou aumento ou diminuição, ou então redução do sono, certo? Ansiedade, perda de concentração, indecisão, inquietude, né? Sentimentos que não valem nada, culpa, desesperança, pensamentos suicídios, pensamento suicida e causar danos a si mesmo, né? Chamamos o autolesão, ele se mutilar aí, tá certo? Então, gente, depressão não é um sinal de fraqueza. Depressão não é um sinal de frescura. E não é um sinal de ingratidão, certo? E sim, é uma doença, é um transtorno psicológico, é um transtorno mental de ordem biológica e emocional. Pois, de que forma biológica? Pois vai existir a questão da falta de alguns neurotransmissores. E quando existe a falta, vai ocasionar esses sintomazinhos que eu acabei de falar, certo? Então, você precisa, às vezes, a falta de quais são os neurotransmissores? Dopamina, serotonina, noradrenalina, né? E que podem ser substituídos de forma natural. Então, através da atividade física, ou então recorrer à forma química, né, que é através dos medicamentos. E o apoio psicológico também vai ser bastante importante para tu lidar com esses teus sintomas, para tu lidar com essa fase também, certo? Então, a depressão é um transtorno tratável por meio de psicoterapia e medicamentos antidepressivos, certo? E a combinação de ambos são muito importantes, porque o profissional de psicologia vai estar ali para te acolher, né? Para ver os fatores que te levaram a essa situação, para tu estar nesse intenso sofrimento, né? Então, descobrir essas causas, certo? Então, tentar trabalhar isso na terapia, né? Para tu sair dessa situação, certo? Então, você precisa buscar ajuda, mas antes de tudo você precisa entender que não está bem, ok? Esse é o primeiro passo. Entender que não está bem e procurar ajuda. Seja o apoio da família ou seja a questão profissional, né? Então procure ajuda. E antes de tudo, entenda que você não está bem, certo? Então, o que é que você pode estar fazendo, né? Quando você está meio que deprimido? E também a questão do apoio profissional, né? Converse sobre os seus sentimentos com uma pessoa de confiança, né? Então, converse com a pessoa para poder se sentir melhor, né? Depois dessa conversa, né? Com alguém que se preocupa contigo, ok? Busque um apoio, né? Psicológico, de um psiquiatra, para estar trabalhando isso, trabalhando essas questões. Então, não tenha receio de pedir ajuda. Então, se você recebe os cuidados adequados, você poderá melhorar, né,
para poder tu tá continuando aí realizando tuas atividades, né, que antes você fazia, né, que você gostava de fazer, certo? Então, continue também fazendo as atividades que você gostava e que te faz bem, isso é muito importante também. E manter as tuas relações pessoais e sociais. Continue em contato com os teus amigos, com tua família, não se isole, né? E se for para se isolar, entenda que você não está bem, procure ajuda, ok? Faça o exercício físico, né? Regularmente, mesmo que seja apenas uma caminhada curta. Os exercícios são importantíssimos, assim como a questão da medicação, assim como o apoio do profissional de psicologia, certo? Então, procure comer, né? Procure dormir bem, né? Se você não dorme bem durante a noite, no outro dia você realmente vai estar cansado, né? Então, tenta trabalhar os teus pensamentos negativos, os teus pensamentos suicidas, certo? Para a gente tentar tá te ajudando aí, certo? Então, se tiver pensamentos suicidas, contate alguém imediatamente. Peça ajuda, certo? Isso é bastante importante. Não sinta vergonha de pedir ajuda. Isso você está fazendo para si mesmo, certo? Então, você reconhece que você não está bem, então eu preciso de ajuda, né? Então, isso é muito importante para você, né? De buscar essa ajuda, de buscar esse apoio, né? Então, na adolescência acontece tudo isso, né? Dessa mudança, dessa redescoberta, né? Dessa transformação. Mas quando acontece tudo isso e quando tem um apoio psicológico, né? Ela tá tendo esse espaço, né, de ter um espaço de falar o que está sentindo, o que está pensando, né, o que está acontecendo, para tentar elaborar tudo isso que está acontecendo com ela, certo? Então, não sintam vergonha de pedir ajuda, de jeito nenhum. Certo? Então, só queria terminar com um poema que eu achei bastante interessante, né, do Braulio Beza. Recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real, por difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Então, geralmente, poema de Braulio Beza. Geralmente na psicologia é um trabalho de construção. É através da dor que a gente já começa a se redescobrir enquanto pessoa, né? A se transformar. Então, é na dor que a gente aprende, né? É na dor que a gente se conhece e recomeça e se reconstrui, certo? Mas sempre entendendo que precisa de ajuda. Então, se não estiver bem, procure um apoio psicológico, procure a família, ou não estou bem, procure alguém para poder falar, para se expressar. Então, é na dor que a gente pratica, a gente se descobre, né? A gente se conhece, né? É na dor que tu vai estar tentando lá ter forças para se descobrir enquanto pessoa, né? Então, é trabalhar todas essas questões, né? Trabalhar os pensamentos negativos, trabalhar a questão do sentimento de culpa, né? Trabalhar a questão da autoestima, tentar trabalhar esses fatores todos que você está vivenciando na adolescência, nessa mudança do corpo, os conflitos emocionais, as crises existenciais, a identidade, o sentimento de pertença, né? A questão do afeto também, certo? Então,
não tenham vergonha de pedir ajuda. Ok, pessoal? Tchau, tchau.